Vitória do Cruzeiro. Estreia do Zé Ricardo e agora a análise dele, o comentarista Luciano da Casa, aqui no canal Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, Nação Azul. Hoje é um dia especial, um dia leve. O Cruzeiro tinha 8 jogos sem vencer, né? Hoje ganha bem. Jogo difícil. Eu vou fazer alguns ganchos ali do que a gente esperava, junto com o que o Zé Ricardo falou, né? Primeira coisa, eu gosto muito da postura do Zé Ricardo nesse sentido, na questão que ele foi bastante humilde, né? Sim. Hora nenhuma ele quis ser o protagonista, que falou, eu fiz isso, eu li isso, achei o problema. Nada a ver. Ele, como um líder, que é um treinador, que o treinador é, ele dividiu o mérito da boa atuação com todo mundo e todo mundo até da comissão técnica, né? Ele não deixou ninguém de fora. Tanto nos bastidores ali, falou do D'Alessandro, que já trabalhou com ele no Internacional, já falou com o Edu Paulo Autuori, então foi bastante humilde. Falou do abraço que ele se sentiu dos jogadores, vou dar um exemplo ali, os mais importantes. Conversou com o Matheus Pereira. Ponto importante também, que dá para entender um pouco da escalação do Zé Ricardo. Ele falou que várias equipes grandes do futebol brasileiro têm muito tempo sem ganhar. Ele deu exemplo do Internacional, deu exemplo do São Paulo, atrelando isso à dificuldade do Campeonato Brasileiro. Tá muito certo. Então, entendendo a mente dele após a entrevista, a primeira oficial como treinador do Cruzeiro, depois de um jogo, ele falou que ele conversou muito com jogadores mais experientes, para o vocabulário do torcedor, os medalhões. Ele conversou com o Nicão, inclusive ele usou alguns termos, que o Nicão é um jogador que ele sempre jogou contra e sempre causou muita dificuldade para ele. E ele usou um termo que o Nicão é até especial. Sim. Consegue fazer várias funções em campo. Então o Nicão, na saída do jogo, também falou do Zé Ricardo. Então eu já começo até o vídeo da melhor parte, né, que o Nicão hoje foi um protagonista. O Nicão, o que aconteceu? Primeiro, ele no primeiro lance dele do jogo, ele já deu um belo passe pro Machado. Machado, né, eu vou focar nas coisas boas hoje, mas não dá pra fazer vistas grossas para as coisas que não foram ideais, porque também tem que ter um equilíbrio. Não é que ganhou tá tudo certo, quando perdeu não tá tudo ruim. Machado tem que caprichar nessa finalização. O segundo jogo consecutivo que ele erra um gol cara a cara. Hoje, graças a Deus, não fez falta. No jogo passado eu tinha feito, né? Então, atenção. Mas voltando ao ponto do Nicão, deu um passe para ele, depois outro passe sensacional pro Bruno Rodrigues, aí fez tudo que o manual manda. Ele achou o ponto futuro, achou o passe entre as linhas, Bruno Rodrigues acertou o corpo, protegeu do zagueiro, olhou, né? Parece simples falar isso, mas olhou o posicionamento do goleiro e deu tapa. Ali foi um jogo, um gol que deu conforto na partida pro Cruzeiro. E depois o Nicão recebeu essa bola, canhoto, recebeu ali pela esquerda, né? Pela direita, perdão, ameaçou o facão, o próprio Ronaldo fala isso, a área protege o atacante, ele desceu o pé, um golaço, Nicão, o homem do jogo, o protagonista. Por que é interessante falar isso? O jogador de futebol tem que ter essa maturidade psicológica. Jogar no Cruzeiro como em outro time grande é pesado. A torcida vai conforme a música. Todo torcedor de qualquer clube tá doido para aplaudir todos os jogadores, né? O Nicão, hora de ser criticado, é hora de ser criticado, porque não estava atuando bem. Eu tenho certeza que no individual ele reconhece isso. Agora, hoje, o Nicão, para mim, foi o melhor do jogo, não só pelo gol, pelo nível da atuação. Inclusive, uma das coisas que eu espero do Zé Ricardo, que ele não cometa o erro do Pepa, que para mim, né, de forma indireta, foi o que ele perdeu o vestiário. Pepa fez um time titular no primeiro jogo, no último praticamente era o mesmo time. Independente de como o jogador atuava, ele não mudava. Sim. Então, pra mim, se eu sou treinador, eu teria a filosofia que o jogador que se escala. Sendo assim, uma alteração já é necessária pro próximo jogo, que é um jogo duríssimo contra o Fluminense, que o Castan tomou cartão amarelo, então já não vai poder jogar, vai ter que colocar outro zagueiro, né? Teoricamente não seria o Oliveira, porque o Oliveira joga no lugar ali do Neres, mas vamos ver o que o Zé Ricardo vai fazer em relação a isso. Mas voltando ao assunto, que esse não é o importante agora, o Nicão, pra mim, se escala de titular no próximo jogo, no lugar do Vital, que o Vital, né, começou bem na gestão do Pepa, machucou e não foi mais o mesmo.
Hoje mesmo não fez um bom jogo, Vital de novo. Faz muito tempo que ele não faz uma atuação boa. Então o Nicão, pra mim, é fato isso. Se a caneta fosse minha lá na escalação, seria. E a outra também, né, que aí eu entendo agora por que da escalação do Gilberto. O Zé Ricardo acompanhou os jogos do Cruzeiro, tanto é que ele falou o seguinte: eu quis potencializar as coisas que o Cruzeiro estava fazendo de bom. É um pouco incoerente. Por que então você coloca o Gilberto? Né? Você viu ou não viu o jogo? Porque contra fatos não há argumento. O Gilberto não estava bem, mas ele teve muita conversa com jogadores experientes e deu essa oportunidade para o Gilberto. Mas futebol também é momento. Então espero que não cometa o erro do Pepa. Para mim, o titular seria o Bruno Rodrigues. Então, para o próximo jogo, pelo que aconteceu dentro de campo, para mim teria 3 mudanças. Uma por causa de cartão e as duas porque as 2 substituições foram muito boas. Falando de Bruno Rodrigues, ele também teve uma conversa e explicou como é que foi, né? O Bruno gosta de jogar aberto, porque é a característica dele, mas o Zé Ricardo falou com ele que pelo meio ele ia ter umas outras oportunidades para confiar também, que ele é um jogador versátil, usou esse termo interessante, abrir a cabeça. Então que o jogador tenha isso e o Zé Ricardo também. Aí entra num ponto que eu mais gostei do Zé Ricardo hoje, né? Que é o seguinte: ele leu bem o jogo. Então é claro que ainda tá naquela transição, então ainda a gente vai ficar comparando ele com o Pepa, justamente porque não é Zé Ricardo e Pepa, é o Cruzeiro, para ver o que tá melhorando. O Pepa eu não me recordo se é que teve um jogo que ele fez uma grande alteração e mudou o jogo. Hoje o Zé Ricardo fez. Inclusive ele leu muito bem, coisa que a gente não tá surfando na onda, dissemos durante a transmissão. O que que foi? O Santos, pela pressão que é, pela situação que está acontecendo, jogando dentro de casa, ia vir para cima. Dito e feito, qual que era a solução? Jogar com jogador de velocidade. Por isso que ele colocou o Bruno. Então, na primeira alteração, tirou o Gilberto. Qualquer lugar que a bola escapasse no ataque do Cruzeiro ia ter Arthur Gomes, Wesley e Bruno Rodrigues. Era ruim para o Santos de qualquer posição. Sim. Isso o Pepa não fazia. O Pepa, por exemplo, independente se o time era contra-ataque, se era dentro ou fora de casa, sempre Gilberto, 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 Gilberto. Então essa leitura prática e simples do Zé Ricardo, hoje, ele deixou uma ótima impressão. Quais são os pontos positivos? Primeira coisa, o contato com os jogadores, escutar, conversar, pedir pro cara abrir a mente, isso é importante. Porque às vezes a gente tem algumas coisas que a gente não gosta de ficar falando para não tumultuar muito. Mas entre aspas, né, existem umas palavras lá no grupo. Os portugueses não escutam muito. Existem uns barulhos assim dentro do ambiente do Cruzeiro que a gente, ao contrário de que muitos falam, fica caçando like. Ao contrário, se divulgasse tudo que a gente sabia, ia bombar mesmo na onda, mas a gente, para justamente não ter problema, evita certas situações. Mas vamos focar nas coisas boas agora. O Zé Ricardo, esse diálogo de individual, de conhecer o cara, conversar, explicar a filosofia, ouvir, tava faltando sim no ambiente do Cruzeiro, beleza? Então esse primeiro ponto é o positivo. O segundo, mais importante de tudo, para mim, é a leitura de jogo, que aí o Zé Ricardo foi muito bem. As outras alterações dele também, eu tô destacando muito o Nicão e o Bruno Rodrigues, porque foram os protagonistas, em especial o nome do jogo foi o Nicão, mas o Machado também, a entrada foi boa, depois colocou o Stênio para manter a velocidade, para manter ali o vigor físico, deu a oportunidade pro Ian Lucas. Então eu espero que o Zé Ricardo continue fazendo isso ao longo do jogo, né? Aí ele falou também uma das coisas que ele identificou, que é fato ali, os 2 tempos foram distintos. Nós começamos do segundo, que foi o melhor, e o primeiro sim, né, devido à pressão dos jogadores ali, de saber a necessidade da vitória. Concordo, o Cruzeiro estava errando muitos passes, principalmente na transição, pelo motivo no qual ele julga que é a ansiedade, que realmente é importante. Por isso que essa vitória é legal, porque se fosse o contrário, o ambiente ficava mais pesado ainda. Com certeza. O Cruzeiro pode ir para o próximo jogo e ganhar do Fluminense? Pode, inclusive eu tô otimista para isso, mas é difícil você ir lá. Uma coisa é você jogar de igual para igual, tudo pode acontecer. Outra coisa é você ir no Rio para jogar com o Fluminense e ter que ganhar, porque agora o Cruzeiro fica confortável de novo no campeonato, ultrapassa times importantes.
como São Paulo, Internacional, fica 8 pontos do Santos, que é o primeiro até então da zona de rebaixamento. Mas se fosse o contrário, era 2. Aí você ia jogar contra o Fluminense... No sufoco. No sufoco. Então, essa parte da ansiedade, se já estava assim, imagina depois. Então, foi uma vitória boa, uma vitória legal. Nessa hora também, né, a hora de muitas críticas, o torcedor tem que ser justo. A comitiva, né, todo o primeiro nível do Ronaldo também estava presente. Isso faz a diferença. Nos momentos difíceis, realmente tem que estar acompanhando. Estavam todos lá num jogo importante contra o Santos. Porque, querendo ou não, a presença do comandante faz a diferença. Então, hoje o Cruzeiro mostrou, né, luz para a torcida, né? E agora sim, eu particularmente já estou mais aliviado, assim como quase todos ou todos da torcida do Cruzeiro. Agora o Zé Ricardo ainda tirou muito proveito, muita coisa boa dos jogadores da partida de hoje. Enxergou também as falhas, porque é isso, quando ganha não é que tá tudo bom e quando perde tá tudo ruim, tem que ter o equilíbrio. Então o jogo ele deixou muitas lições, né? Então vamos ver, o primeiro passo foi excelente, vamos ver ao decorrer da caminhada, torcer para o Zé Ricardo não se perder, né? Claro. Porque o primeiro passo, a primeira impressão foi muito positiva, graças a Deus, um jogo literalmente de 6 pontos, que na verdade isso aí é o que a matemática mensura, né? Mas existe um fator psicológico que ainda é incalculável. Então foi um jogo que tirou a pressão das costas da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores e em especial da torcida. Então vamos que vamos, agora é focar no Fluminense e eu tô confiante na vitória fora de casa.